Olá, querida e amada igreja, bom dia. Todas as vezes que nós nos reunimos a cada domingo é motivo de gratidão, porque a bênção de Deus foi sobre nós no decorrer de mais uma semana e Ele poupou, preservou nossas vidas, guardou e cuidou. E aqui estamos nós reunidos para o estudo da palavra dele nessa manhã de domingo, escola dominical. A nossa gratidão. Nós vamos dar continuidade ao assunto que nós estamos estudando, é tudo sobre Jesus, e nós vamos ler hoje um texto que está registrado no livro do profeta Isaías, no capítulo 63, e nós então estaremos lendo do versículo 1 ao versículo 6. Isaías, capítulo 63, de 1 a 6, que diz assim: Quem é este que vem de Edom, de Bósra, com vestes de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força? Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Porque está vermelho o traje, as tuas vestes, como as daqueles que pisa as uvas no lagar? O lagar eu o pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor, as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo. Porque o dia da vingança me estava no coração, o ano dos meus redimidos é chegado. Olhei e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse, pelo que o meu próprio braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. Na minha ira pisei os povos, no meu furor embriaguei-os, derramando por toda a terra o seu sangue. Vamos orar nesse momento. Ó Deus amado e santo, Deus justo, Deus bondoso, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por mais um domingo nós estamos reunidos em escola dominical. Aqui a nossa gratidão e o nosso pedido para que o Senhor possa nos abençoar e estar edificando as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, a lição que nós estaremos hoje estudando é a lição de número 10, que traz como título Jesus, o guerreiro ensanguentado. Jesus, o guerreiro ensanguentado. É o Cristo sendo retratado aqui no livro do profeta Isaías como um guerreiro que está manchado de sangue, como um guerreiro que está voltando da batalha e as suas vestes estão todas elas manchadas de sangue. Jesus, o guerreiro ensanguentado. E é claro, nós olhamos aqui para esse texto, o trecho que nós acabamos de ler, é o trecho que retrata essa figura gloriosa de um guerreiro ou de um soldado ensanguentado que está retornando de uma batalha, está retornando de uma guerra, de uma guerra extremamente gloriosa. E quando a gente olha para Apocalipse, lá no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículos 11 e 12, é o trecho que narra lá em Apocalipse acerca da guerra do Armagedon. Então, o profeta Isaías agora faz uma alegoria, exatamente usando esse contexto futuro, que ainda há de ocorrer, e é lógico que Isaías é um profeta, e o que ele está falando aqui são muitos e muitos anos antes do próprio nascimento de Jesus, mas ele faz a alegoria de um homem que está pisando o lagar de uvas. Lagar é o local, uma espécie de um tanque, um caixote, onde as uvas eram despejadas. Eu vou falar mais um pouco sobre isso lá no primeiro ponto.
E aí essas uvas eram pisadas, né, esmagadas, pisoteadas, para então escorrer o suco, e dali faria o suco, dali faria o vinho. Então o profeta Isaías está usando essa figura como a de um homem que chega, né, de uma situação como essa. A gente observa no ministério de Jesus que o primeiro milagre dele está relacionado com uvas. Lá em João capítulo 2, primeiro milagre dele, ele transforma água em vinho. Aqui, à luz do que o profeta Isaías está narrando, e à luz do que está lá em Apocalipse, na batalha do Armagedon, também ele faz essa simbologia, dizendo que a última ação de Jesus sobre a terra também está relacionado com o lagar de uvas, ou o lagar da ira, da sua própria ira. Mas por que é que Cristo, né, aqui representado no profeta Isaías, vai derrotar as nações que tentaram destruir o povo de Deus, tentaram destruir Israel? Exatamente por conta da fidelidade dele. Quando a gente olha para os versículos 7 ao 9, diz assim: celebrarei as benignidades do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo o que o Senhor nos concedeu, segundo a grande bondade para com a casa de Israel, bondade que usou para com eles, segundo as suas misericórdias, segundo a multidão das suas benignidades. Ou seja, ele está fazendo isso em decorrência à sua fidelidade, com amor, com misericórdia. Ele está agindo dessa maneira. Com amor e com misericórdia, Deus cuida de Israel, Deus redime a Israel, e Deus cuida isso de uma maneira extremamente carinhosa ao longo de todas as décadas, ao longo de todos os tempos. Eu não sei quantos de vocês assistiram um filme chamado As Crônicas de Nárnia. As Crônicas de Nárnia é uma obra do pastor, teólogo, escritor C.S. Lewis, e é uma trilogia. Ele apresenta essas crônicas em 3 etapas, uma sequência de 3 episódios. E os irmãos podem lembrar do personagem Aslan, que é simbolizado por um leão. E esse leão, lá no filme e na obra de C.S. Lewis, representa Jesus. É um leão da tribo de Judá. Lá no filme, nas Crônicas de Nárnia, esse leão é descrito lá como perigosíssimo, né? Como alguém que, de fato, ele, ao mesmo tempo que é bom, ele também é perigosíssimo. Para quem acompanhou o filme vai perceber isso. Ele não apenas é bom, amável, carinhoso, terno, mas ele é extremamente perigosíssimo. E quando a gente busca essa figura, tanto do filme quanto aqui das Escrituras, para o contexto de Cristo, do papel de Cristo, nós vamos então encontrar que esse leão da tribo de Judá é o próprio Cristo. Então, a gente vai encontrar no Evangelho de João, capítulo 2, lá nos versículos 13 a 17, os irmãos vão lembrar, o episódio de Jesus zelando pelo templo, pela casa do Senhor, onde ele entra e começa a esbravejar de uma maneira extremamente enraivecida com os cambistas, e ele com um chicote na mão, um azorrague, diz palavras duras, palavras de indignação àqueles líderes religiosos, e ele então começa a chicotear, começa a derrubar as bancas. Esse é o leão da tribo de Judá, demonstrando a sua indignação, demonstrando, portanto, a sua ira. Ninguém em sã consciência, ou seja, na mente humana, há um espaço para a gente olhar Jesus dessa maneira, para a gente olhar Jesus como sendo esse leão da tribo de Judá, indignado, enraivecido. Mas a nossa lição, à luz de Isaías 63, traz a nós 3 pontos importantes, e eu quero aqui, mais uma vez, de maneira bem resumida, procurar mostrar isso aos irmãos. O primeiro ponto da lição diz assim: a visão de um guerreiro, a visão do guerreiro. Quando a gente olha para esse aspecto,
nós nos voltamos um pouco para o Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 34. Os irmãos vão observar lá que Simeão, quando toma Jesus nos braços e o ergue, apresentando Jesus aos povos, ali na porta do templo, ele, Simeão, como religioso, como sacerdote, e lá no versículo 34 ele vai dizer o seguinte, preste atenção, Lucas 2,34. Eis que este menino será destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Então Simeão estava também profetizando acerca de Jesus à luz do que está lá em Isaías 62, no versículo 11. Há uma declaração que esse Salvador viria para resgatar, para salvar a filha de Sião. Eis que o Salvador da filha de Sião vem. E é agora o que Isaías está mostrando aqui no capítulo 63. Para a filha de Sião, ele trará recompensa e galardão para todos nós. Então, quando Simeão fala dessa contradição, é a ideia que nós então temos, porque nós sempre fomos educados de que Jesus é bonzinho, amável, santo, aquele homem meigo, terno. E de fato ele é assim. Nós não precisamos mudar um pouco o contexto dessa ideia. Mas aqui Isaías está falando de um Cristo enraivecido, bravo, de um guerreiro ensanguentado. Isaías 63 diz assim: quem é este que vem de Edom, de Bósra, com vestes de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua glória? Então, o profeta Isaías agora faz essa pergunta: quem é este que está vindo dessa maneira? Quando falamos aqui de Edom, nós lembramos de Edom como um povo relacionado à descendência de Esaú, e esse povo de Edom se tornou o principal inimigo dos israelitas. Nós encontramos na Bíblia outros episódios em que a gente vai ver Edom contra os israelitas. Edom é o irmão de Jacó, Esaú é o irmão de Jacó, que nós vimos lá em Gênesis capítulo 25, 30, 36, 1, alguma coisa a respeito disso. O nome Edom significa vermelho, literalmente vermelho, está relacionado com esse irmão de Jacó. Quando ele faz a troca lá, Jacó faz a troca do direito de primogenitura por um prato de um cozinhado vermelho. Então, Edom literalmente significa vermelho. E aqui, a alusão de que o profeta Isaías está fazendo é exatamente essa referência. Lá em Números capítulo 20, nós encontramos também lá um relato dessa grande inimizade formada pelos edonitas contra os israelitas. E aí, o povo de Edom, eles presenciaram e aplaudiram a destruição de Jerusalém pela Babilônia, o exílio, eles torceram, eles vibraram. Assim esse homem agora, esse guerreiro ensanguentado, enraivecido, está voltando dessa batalha em que ele pisoteia, em que ele esmaga, em que ele vai de uma maneira extremamente justa acabar com esses terríveis inimigos do seu povo, com os terríveis inimigos de cada um de nós. Hoje nós temos à nossa volta muitos inimigos perversos que tentam calar a nossa boca, que tentam impedir a ação, o avanço do Evangelho através de nós. Então, as vestes deste guerreiro, ela está manchada do sangue destes inimigos. Por isso que quando Isaías pergunta quem é este, aí a resposta dele é: sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Então, na forma descrita aqui, é o próprio Deus respondendo
A pergunta de Isaías, quem é este? Ou mais especificamente, o servo do Senhor, o servo sofredor, o servo de Iavé, aquele que se levanta para defender os seus escolhidos da ação dos perversos inimigos. O profeta então Isaías, aqui nessa profecia, nesses trechos que nós lemos, ele entende que aquele que vem de Edom é o Senhor Salvador que viria salvar a filha de Sião. Então, quem é este? Aí ele responde, sou eu, que está vindo de uma grande batalha. E nessa grande batalha, ele então está com as suas vestes ensanguentadas. Mas aí agora, especificamente, o segundo ponto da lição fala dessa veste, as vestes do guerreiro. Então, enfatizando e reforçando mais uma vez, aquele guerreiro que vem de Adom, né? Edom, que literalmente significa vermelho, e aquele que vem de Bosra. Bosra, aqui no texto, na língua hebraica, significa vindima, ou seja, o local aonde as uvas estão sendo esmagadas, pisoteadas. Ainda hoje, em algumas regiões, principalmente no sul do país, onde nós encontramos grandes produções de uvas, né, para a extração do seu suco, para a fabricação de vinhos. Há poucos dias eu vi um documentário que até hoje algumas cidades ainda preservam esse aspecto cultural lá da antiguidade, onde os tanques, onde as uvas são jogadas, o vinho extraído é através do pisoteio de pessoas. Então muitas pessoas, claro, logicamente depois de um grande processo de asseio e higienização dos seus pés, essas pessoas então adentram esse tanque cheio de uvas e eles então começam ali, como que numa marcha mesmo, né? Pisoteando aquelas uvas e aquele suco vai para um canal onde escorre dentro dos tonéis e depois coado, tratado, vai para uma fermentação e ali depois então surge um delicioso vinho. A ideia é exatamente essa aqui. É desse guerreiro que agora, depois de pisotear, de esmagar, Isaías no versículo 2 diz assim, por que está vermelho o traje e as tuas vestes, como as daquele que pisa as uvas no lagar? Então a visão do profeta é exatamente essa. Ao pisar as uvas no lagar, então o sumo vai salpicando nas pernas, nas roupas. E aí veja a resposta exatamente do Deus, do servo do Senhor. Ele diz assim, pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes e manchou o traje todo. A ira, aqui a expressão ira nesse versículo, pisei na minha ira, isso, ira aqui representa a indignação do guerreiro. Lá na língua original, ira aqui diz de um grande urro, de um grande grito, de um grande berro de indignação. E quando nós olhamos para a expressão furor, é o peso, é a intensidade dessa ira. E aí esse guerreiro agora, as vestes dele, manchadas de sangue, simbolizam que ele pisoteou os inimigos, aqueles que judiavam, que perseguiam, que maltratavam ao povo de Israel. Se nós buscarmos para o contexto de hoje, muitas vezes nós buscamos vingança nós mesmos contra aqueles que nos perseguem, contra aqueles que perseguem a igreja. Quantos missionários mortos, cujo sangue fora derramado durante o seu ministério, levando a palavra aos povos não alcançados, quantas igrejas queimadas, quantos missionários queimados vivos, quantos cristãos pelo mundo afora, até os dias de hoje, no ano 2020, sendo perseguidos, mortos, presos, por conta do Evangelho.
Aí nós queremos tomar vingança com as nossas próprias mãos. Mas agora que, à luz do profeta Isaías, as vestes desse guerreiro, elas estão banhadas, porque as uvas aqui representam os edonitas, os perversos, inimigos e perseguidores do povo de Israel. Às vezes nós assistimos alguns filmes, né? E nós ficamos impressionados com a grande matança que há em alguns filmes de guerras, de confrontos, né, entre povos e exércitos, a quantidade de sangue que é jorrada na ideia daqueles filmes. Mas não é nem um terço, não é nem uma terça parte do derramamento de sangue que haverá na batalha de Armagedon. Puxa, pastor, que coisa trágica, que coisa terrível isso que o senhor está falando. Mas será o grande dia da matança dos inimigos da igreja. Por isso que nós não precisamos tomar agora a defesa com as nossas próprias mãos, porque esse grande dia está reservado. E quem vai fazer isso? É o servo do Senhor, o grande guerreiro ensanguentado, que vai tomar vingança contra os inimigos do Senhor. Então a gente fica assim horrorizado em ler essa profecia, a gente fica escandalizado com essa visão do profeta, que ocorre dessa maneira, dessa forma, porque, como eu disse anteriormente, nós somos educados e ensinados com esse Cristo paz e amor, esse Cristo bonzinho, meigo. Ele é o Cordeiro, ele é de fato, mas na verdade nós precisamos olhar que ele é esse Cristo amoroso, inofensivo, mas agora ele também se torna nesse guerreiro que vai se levantar em nosso favor. Esse que pisa Edom, esse que pisoteia Edom, e que o sangue é aspergido nas suas próprias vestes, é aquele que vem em defesa de Sião. É por isso que esse sangue é o sangue dos inimigos. Qual o objetivo? Por que nós encontramos isso aqui? Terceiro ponto da nossa lição nos fala a salvação trazida, né, pelo guerreiro ensanguentado. E aqui nós então verificamos no 4º versículo o seguinte: porque o dia da vingança me estava no coração, diz o servo do Senhor, o guerreiro ensanguentado. O ano dos meus inimigos, dos meus redimidos, melhor dizendo, é chegado. Vou repetir o versículo. Porque o dia da vingança me estava no coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. O ano da libertação, o ano da salvação, o momento em que agora ele vai verdadeiramente resgatar a igreja. Às vezes nós podemos até pensar que esse guerreiro está se vingando daqueles inimigos que provavelmente o haviam envergonhado, cuspido em sua cara, esbofeteado, batido, como Isaías 53 reporta, né? Que ele foi machucado, esmagado, moído em nosso lugar. O guerreiro ensanguentado aqui, ele não está tomando vingança contra aqueles que o feriram, mas ele está tomando vingança contra aqueles que feriram o seu povo, seus escolhidos, os seus eleitos. Olha que ação bonita, olha que ação extraordinária, maravilhosa desse guerreiro em nosso favor. Ele está se vingando não contra os que o machucaram e o levaram à cruz do Calvário, mas ele está tomando vingança contra aqueles que feriram e continuam até os dias de hoje ferindo o seu povo, seus remidos, os seus escolhidos. E ele diz: é chegado o momento, o dia da vingança. Então não se preocupe, irmãos. Às vezes nós ficamos indignados com essa festa carnal que há no Brasil e no mundo, chamada carnaval. E nos últimos anos, essas pessoas têm colocado figuras de um Cristo totalmente desfigurado e distorcido da realidade que é a Bíblia. Nós, como cristãos, temos sido motivo de chacota, de zombarias das pessoas que são contra o Evangelho.
grupos e grupos têm se levantado contra a igreja e nós queremos agir. Mas não se preocupe, ore, se acalme, tranquilize o seu coração, porque o dia da vingança para estes é chegado, vai chegar. E quem vai vingar? É o Cordeiro ensanguentado. Quando eu disse lá no início do leão, lá no filme, que é apresentado as Crônicas de Nárnia como um leão perigosíssimo, e nós olhamos para as Escrituras que chama Jesus de leão da tribo de Judá. É esse leão furioso, é esse leão enraivecido que vem para tragar, para acabar, para disseminar com os perversos inimigos. O salmista, no Salmo 121, nos diz lá no versículo, ele diz assim para nós: é certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. E aqui no texto, ele fala assim: porque o dia da vingança me está no coração. A ideia de que Deus não está dormindo, de que Deus não está cochilando, de que Deus não está vendo, mas Deus está anotando tudo em relação àqueles que são inimigos do seu povo, em relação àqueles que são inimigos da sua igreja, do Evangelho. Portanto, ele estava tomando nota de tudo. O decurso de tempo, as décadas, as eras, não fazem com que Deus venha esquecer daquilo que fazem contra o seu povo, mas está tudo anotado. E no dia certo, no dia da vingança, ele vai agir. Nada é apagado da sua memória, da memória do nosso Deus. Cada perseguição, cada opressão, cada investida contra a igreja, cada cristão morto, cada missionário morto, cada igreja queimada, cada Bíblia também queimada, toda a malícia dos povos contra a igreja, contra nós, aí diz: finalmente chegou o dia de executar a vingança. Versículo 5 diz assim: olhei e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse, pelo que o meu próprio braço me trouxe a salvação e o meu furor me susteve. Na minha ira, diz o versículo 6, na minha ira pisei os povos, no meu furor embriaguei-os, derramando por terra o seu sangue. Ele vai fazer isso. Homem algum da raça humana seria capaz de fazer. Ele diz: olhei e não tinha ninguém, não tinha nenhum homem. Versículo 3: e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor. Nós não precisamos sujar as nossas mãos de sangue. Nós não precisamos sujar os nossos pés e as nossas vestes de sangue. Porque o guerreiro é que fará isso por nós. É o Cristo. Ele fará isso por cada um de nós. Ao Senhor pertence a vingança, ao Senhor pertence a destruição daqueles que são inimigos nossos. Eu quero concluir, irmãos, dizendo o seguinte: o servo do Senhor, ao mesmo tempo que ele é bom, que ele é eterno, que ele é o Cordeiro de Deus, que veio como uma ovelha muda para ser morto, ele também é o leão da tribo de Judá. É o leão que vem tomar vingança por nós. É o leão que vem, portanto, para agir em nosso favor. Ele é eterno, o Cordeiro de Judá é eterno, é manso, é meigo, é bondoso para com aqueles que sofrem. Mas o leão da tribo de Judá, ele é indignado, irado, enraivecido contra aqueles perversos que perseguem a igreja. Qual a nossa postura? O que nós precisamos fazer? Se de um lado ele é bom, do outro ele é terrivelmente justo e grande em ira e toma vingança. Nós, como seu povo, temos que nos submeter às mãos dele, nos humilhar, beijar a sua mão, como está lá no Salmo 2, versículos 10 ao versículo 12, nos submeter a ele, nos render a ele,
e aguardar o dia da sua ira inflamada sobre os inimigos. E ao mesmo tempo, a nossa gratidão, porque esse Jesus, Cordeiro de Deus, esse Jesus, leão da tribo de Judá, é aquele que age por nós e que fará tudo isso por nós. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, que você possa compreender as profecias, como essa que está aqui em Isaías, capítulo 63, de 1 a 6, de uma maneira bastante clara, honesta, sincera, sem nenhum tipo de distorção. Mas que isso também não mude a nossa imagem e a nossa visão daquilo que é Cristo. Ele é bom, amável, terno, mas ele é o leão da tribo de Judá que toma vingança por nós. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, graças nós te damos. Estudamos a tua palavra, a lição da escola dominical. Pedimos, portanto, a tua bênção, o teu amparo para cada um de nós, no nome de Jesus. Amém? E logo mais estaremos reunidos para o nosso culto, que você possa acompanhar e continuar sendo edificado pelo nosso Deus. Tenha um ótimo domingo. Que Deus nos abençoe.